Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, e assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que lhe poderá descrever a geração? Porque porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, e anunciou exatamente quem o profeta Isaías estava falando a respeito naquele capítulo. Você vai lá em Isaías 53, você vai encontrar. Anos antes, né? Quantos séculos antes? Né? Vários séculos antes, o profeta Isaías estava falando de quem? Daquele Messias que veio, que foi rejeitado, e como ovelha muda ele foi ao matadouro, ele foi morto pelos nossos pecados, e não abriu a sua boca, como uma ovelha sendo sacrificada, e o sacrifício vivo e único que Deus aceitaria pelo perdão de toda a humanidade, todo aquele que o busque. Quem era esse? Quem foi esse que morreu no madeiro e que foi ressuscitado? Jesus. Era sobre Jesus que estava falando o profeta Isaías há tantos e tantos séculos antes. Ele falando sobre o profeta Isaías, e ali estava aquele homem meditando na palavra do profeta Isaías, né? 7 séculos antes, por aí aproximadamente, se não me falha a memória, estava ali ele lendo aquela palavra que talvez Isaías pensasse: alguém vai ler isso mais tarde. Isaías lá no Antigo, né? Na Antiga Aliança, ele não tinha dimensão de onde aquelas palavras iam chegar, e chegaram até hoje, até nós. Chegaram ali, aquele eunuco falando de Jesus e corroborando que Jesus era o Messias, porque ali já tinha acontecido o sacrifício. Então, quando se comparasse o que aconteceu com Cristo, como ele foi, com aquilo que estava sendo descrito pelo profeta Isaías e outros profetas também, se a gente for analisar, mas principalmente nesse capítulo onde se fala de como o Messias seria, uma descrição completa sobre ele, né? E outras passagens mais que ele fala sobre, né, o Messias. Ali se chega à conclusão: Jesus é o Messias. E ele então anunciou a Jesus. Ele contou tudo o que aconteceu, ele contou como era Jesus, ele contou para quem, né, foi escrito aquilo ali, e quem estava sendo descrito ali era Jesus. E aí ele creu, seguindo o caminho. Eles seguiram o caminho, e chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? A coisa foi tão impactante. O homem, ele mesmo falou: o que impede que eu seja batizado? Quero ser batizado. Ele mesmo, né? Ele mesmo se ofereceu. Olha que coisa interessante, né? Quando o Espírito de Deus fala com uma pessoa e realmente o converte, já não precisa mais nada. Ele mesmo, ninguém precisou obrigar nada. Ele falou: que impede que eu seja batizado? Tem água aqui. E aí, é lícito, né? O Filipe falou: se crê de todo o coração, e respondendo disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Que maravilha! Naquele momento, aquele homem, ele fez aquilo que a gente tem que fazer. Ele reconheceu Jesus espontaneamente, e então mandou parar o carro. Ambos desceram, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Olha que coisa linda, né? Esses homens, como eles viveram realmente, não é, com Deus, como eles viviam as coisas profundas, e como eles davam espaço para que Deus operasse. E hoje a gente não dá o mesmo espaço, muitas vezes, a maioria das vezes não. E Deus ainda opera pela misericórdia, porque Ele tem muita misericórdia da gente. Porque o que limita não é Deus que é limitado. O que limita muita coisa acontecer somos nós mesmos. Deus poderia fazer muito mais, mas somos nós que somos instrumentos que muitas vezes nos limitamos, e limitamos porque Deus, o Espírito Santo, ele é um Espírito ordeiro. Ele não obriga, ele não violenta. Ele diz não por força e nem por violência. Então ele é ordeiro, e muitas vezes o que ele faz? Ele vai, como você dá lugar, para que ele opere na sua vida.